Irmãos, nós temos estudado um pouquinho sobre o livro de Atos dos Apóstolos, dentro da perspectiva do livro aqui do reverendo Arivaldo Dias Casimiro, que é um estudo, né, pautado no livro de Atos dos Apóstolos, sobre alguns princípios que a igreja local tem que estar fundamentada para cumprir com o papel que Deus designou para ela. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Atos mais uma vez. No capítulo 1, nós vamos relembrar juntos aí o verso de número 8, que é uma das bases, portanto, aí que vamos trabalhar hoje. Nós já fizemos a introdução, já vimos algumas realidades sobre o propósito do livro de Atos, sobre o crescimento da igreja, e vimos na semana passada a questão do primeiro princípio, da primeiro princípio aí baseado em Atos sobre as características da igreja. Vimos que a igreja precisa ser uma igreja missionária, né? E hoje nós vamos seguir aqui essa sequência, chegando aí no segundo princípio. Então, inicialmente, o Gabriel, slide 26, tá? Então, nós vimos na semana passada que o primeiro princípio para o crescimento da igreja, a obra missionária é a prioridade da igreja. Vamos ler juntos agora Atos 1:8, para relembrarmos um pouquinho aqui dessa promessa do Senhor, que diz assim, todos juntos? Diz assim, Atos capítulo 1, verso 8, todos. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nós temos aqui então a promessa do Senhor, que já fora cumprida e registrada por Lucas em Atos capítulo 2, que é o derramamento do Espírito Santo sobre os crentes, e a partir desse momento, então, todo momento da nossa, que há a conversão de alguém, nós sabemos que é fruto dessa ação do Espírito Santo e desse selo do Espírito Santo. Até nós já comentamos, nós somos batizados pelo Espírito Santo no momento em que o próprio Deus nos alcança com a sua graça, no momento que nós ouvimos a palavra da salvação e cremos. Nesse momento nós temos o Espírito Santo sendo selado no nosso coração. Paulo vai dizer, né, no questionamento que ele faz lá em Atos 19, para aquelas pessoas que ele não tinha certeza se eram verdadeiros discípulos de Cristo, ele disse, recebestes porventura o Espírito Santo no momento em que crestes, né? Quando crestes? E essa pergunta de Paulo aponta justamente para a convicção que ele tinha de que o crente recebe o Espírito Santo no momento da sua conversão, no momento que crê na palavra de Deus, se arrepende e crê como o Evangelho nos apresenta. Portanto, além de olharmos para Atos e vemos que a prioridade da igreja é a obra missionária, é o testemunhar, né? Nós vimos aí no verso 8, nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo para sermos testemunhas de Jesus. E essa testemunha não só na perspectiva local, mas como igreja, né? Alcançando todas as regiões. Há um crescimento geográfico nessa premissa. Nós já estudamos isso também no período introdutório aqui desse estudo. E aí ele faz essa sequência geográfica, saindo de Jerusalém, a cidade específica, indo para a região da Judéia, depois uma região um pouco mais ampla, a Samaria, que aponta para o reino de Israel, né, para o reino do norte, e depois até os confins da terra. E essa palavra confins da terra aponta para aqueles lugares mais insignificantes na perspectiva humana. Né? Você às vezes fica imaginando o confins. Nós já fomos os confins em algum momento da história, né? Antes do Evangelho nos alcançar. Obrigado, Sérgio, se puder.
Mas hoje ainda existem alguns confins. Obrigado, irmão. Hoje ainda existe alguns confins. Então essa obra missionária, que deve ser a prioridade da igreja, ainda não terminou. Ainda tem muitos lugares que devemos alcançar. E lugares que muitas vezes a própria igreja tem desprezado, né? E a expressão grega aponta para esse lugar que não tem tanta significância, que não tem tanta importância. Essa era uma das premissas do trabalho da Ampli, né, como agência missionária, de plantar igrejas em cidades pequenas, em cidades que você sabe que você não vai ter uma mega igreja lá, mas que ainda assim é necessário se pregar o Evangelho e anunciar o Evangelho também nesses pequenos lugares. E aí nós vimos que essa tarefa de testemunhar está pautada num diferencial, não na nossa própria autoridade, não segundo os nossos próprios argumentos, mas segundo a autoridade de Cristo, como nós estudamos semana passada, e pautada nessa autoridade de Cristo, segundo aquilo que Ele mesmo nos outorgou como fonte do poder do nosso testemunho, que é quem? Aonde está a fonte do poder, segundo aqui Atos 1:8, para testemunharmos? O Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então nós recebemos essa ideia de autoridade. O poder aqui, eu não vou lembrar agora exatamente, estou sem o texto, mas é a ideia não de dínamos, né? De explosão, como alguns têm traduzido, ou experimentado, como se o Evangelho fosse resultado de alguma coisa bombástica, mas é no sentido de autoridade, é no sentido de você ter referendo na autoridade da Bíblia e do próprio Deus, de testemunhar a respeito do Evangelho de Cristo. Portanto, o segundo princípio, irmãos, que vamos estudar hoje, a respeito das características da igreja, é que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária, ou seja, é através do Espírito Santo que nós vamos executar a principal tarefa da igreja. E isso é importantíssimo. Por quê? Porque nos dias de hoje, nós temos uma distorção em relação à vida cheia do Espírito Santo. Ou, não só essa distorção em relação à vida cheia do Espírito Santo, ou uma tentativa de fazer da igreja um instrumento, ou uma agência, uma instituição que age tão somente pela capacidade de marketing, de propaganda, pautado na neurociência, no coaching, como se fosse um mecanismo para alcançar as pessoas e fortalecer. Então nós temos dois extremos. O primeiro extremo, que aponta para uma vida cheia do Espírito Santo, totalmente focada em experiências sobrenaturais. Você vai para uma igreja que vai dizer assim para você, uma vida cheia do Espírito Santo significa ter experiências sobrenaturais. E aí o cara vai buscar esse tipo de experiência sobrenatural constantemente, e o foco da igreja vai ser somente isso. E aí todo o movimento da igreja, todo o culto, todas as reuniões são conduzidos de modo a mexer com a sua emoção e fazer com que você saia daqui, então, totalmente emocionado, né? As orações são orações que vão aumentar o seu batimento cardíaco, né? Que é uma diferença quando você vai orar e diz, Senhor, o Senhor conhece a minha realidade, o Senhor sabe do meu próprio pecado, não tem como me esconder de Ti, tem misericórdia de mim, Pai, e me use segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça. Ou aquele tipo de oração, Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor sabe, Deus, que aqui está o Teu povo, e o Teu povo pode fazer coisas maravilhosas para o Senhor, Deus. Opa, aí você fala assim, meu Deus, essa igreja é a igreja, que a gente sai daqui saindo faísca, de tanto poder que existe.
Só que essa faísca, meu amigo, não põe fogo em lugar nenhum, nem na sua própria vida, nem no seu próprio coração. Porque é um negócio simplesmente pautado para te emocionar e para te dar um 220, mas que 10 passos depois já sossegou, porque não tem vida, porque não tem comunhão, porque não tem experiência com Deus. E aí você precisa fazer assim, rapaz, a bateria está descarregando, eu preciso ir no culto de novo. Eu preciso procurar um culto daquele de novo, né? Um culto que me conduza a sentir toda aquela emoção de novo. E aí você vive como um dependente químico, né? Dessa experiência química que vai ser produzida no seu cérebro, vai ser produzida no seu coração, para que você então pense que você está cheio do Espírito Santo. Só que isso não muda a sua vida. Você continua na prática pecaminosa, né? As pessoas buscam experiências sobrenaturais com Deus e dom de línguas, mas não deixam de refrear a própria língua. Elas dizem que têm o dom de línguas, mas continua falando mal uns dos outros, continua blasfemando, continua amaldiçoando, continua reclamando, murmurando. Mas que vida cheia do Espírito Santo é essa? Não está ouvindo? De novo, Fábio, então vamos mudar esse negócio. Esse microfone é presbiteriano, a gente ora meio forte nele, ele não aguenta. Deve ter sido isso. Agora melhorou? Então tá bom. Tem que avisar para ele que era só brincadeira, né? Não era sério. Mas vamos lá. Então, irmãos, essa perspectiva de compreender o que significa uma vida cheia do Espírito Santo muda completamente a minha atuação com Deus. Porque hoje o que acontece? Nós temos muitas pessoas crentes sinceras, pessoas que amam ao Senhor Jesus, pessoas que creem na Bíblia, só que por falta de uma instrução bíblica, acabam procurando experiências, ao invés de procurar vida com Deus. E há uma diferença gritante. Se você quer ter uma experiência emocional, tem muitas mulheres que vivem à espera do final do ano só por causa do show do Roberto Carlos. E quando ele beija a Rosa, nem beija, né? Só dá um cheiro na Rosa e joga para a plateia, nossa, tem mulher que treme, chora. Se pegar uma rosa daquela, meu Deus do céu, põe num quadro. Então veja, não precisa do Espírito Santo para te emocionar. Eu estou com 47 anos, né? Vou fazer. Eu sou da geração que viu, bem na minha adolescência, as meninas malucas por causa dos Menudos. Quem viveu aquele negócio lá? Alguns na época diziam que era um movimento como se fosse o que aconteceu na época dos Beatles. Você falava Ringo Starr, as meninas, caía, né? Então, são situações de emocionalismo. E isso é vazio, irmãos. E tem gente tentando trazer isso para dentro da igreja, como sinônimo de vida com o Espírito Santo. E não tem nada a ver. Quando você vai olhar para as Escrituras, você vai ver que vida com o Espírito Santo está muito mais relacionado com ética, com padrão de vida segundo a vontade de Deus. Vida cheia do Espírito Santo refere-se muito menos a experiências sobrenaturais e muito mais a transformação de mente e coração. Porque o emocionalismo, ele passa. E você precisa daquela experiência mais de uma vez, e às vezes constantemente, para se sentir animado. Agora, quando o Espírito Santo de fato habita no seu coração,
e te conduz para a verdade, para a palavra, né, como foi dito aqui hoje pela manhã, na devocional, aí há uma postura de vida diferente. Não é fruto de um emocionalismo, mas é fruto de uma comunhão constante, de um processo de ação, onde o Espírito Santo está constantemente me conduzindo, inclusive a me desmascarar, quando eu estou agindo ou andando de uma maneira contrária àquilo que o próprio Deus quer que eu ande, eu haja. Então, a vida com o Espírito Santo não entra nem nessa perspectiva da experiência, como se fosse o foco para que você tenha uma vida, e nem no outro extremo, que despreza agora a vida espiritual, que despreza agora a experiência com Deus, a verdadeira experiência com Deus, a comunhão com o Espírito Santo, e coloca nos mecanismos, inclusive científicos, um modo para te motivar, para te animar e para te conduzir a uma postura de vida de serviço e dedicação, que é a fase da neurolinguística, do coaching, de mecanismos psicológicos, para te aprisionar a uma atividade, entre aspas, dita espiritual. Então nós temos hoje esses dois extremos na igreja, onde o humanismo é exaltado, e aí todas as ciências que envolvem a questão da motivação, da argumentação, mesmo da teologia, como se fosse um instrumento para alcançar as pessoas em Cristo. Hoje nós temos um problema dentro das igrejas que se dizem reformadas, que elas pensam que o conhecimento teológico supriu a necessidade de vida espiritual. E ele acha que a teologia nua e crua, só o conhecimento teológico, já é mais do que suficiente para converter as pessoas. O conhecimento bíblico, irmãos, não exclui a necessidade de uma vida no Espírito Santo. Você pode ter todo o conhecimento teológico possível e não ter vida com Deus. Como você pode ter todas as experiências sobrenaturais, inclusive promovidas e produzidas pela sua própria emoção, e também não ter absolutamente nenhuma comunhão com o Espírito Santo. Estou sendo claro aqui, irmãos? Então, o que nós precisamos dentro da perspectiva bíblica? Correr atrás de experiências, de prodígios, de sinais? Será que é isso? Nós vamos trabalhar um pouco com isso hoje à noite, no culto à noite. Mas eu quero já relembrar com você o texto de 2 Tessalonicenses. Abra lá. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ver o verso 9, já é suficiente aí. Ele vai dizer assim: ora, o aparecimento do iníquo, o aparecimento do homem da iniquidade, do iníquo, é segundo a eficácia de quem? Segundo a eficácia de Satanás. E ele vai se apresentar com o quê? Com todo poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor do quê? O que é a verdade mesmo? É a palavra, é o próprio Cristo, é a palavra. Então nós temos isso que nos últimos tempos, uma das características é que as pessoas deixarão de amar a Bíblia, de amar a palavra, de amar a verdade, e serão conduzidas para aquilo que depois vai chamar a atenção e que o próprio texto diz, que é a operação do erro que Deus permite. Dá uma olhada aí no verso seguinte. Verso 11.
verso 10 ainda continua, né? Não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e é por esse motivo, pois, que Deus lhes manda o quê? Operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito a quem? A verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja, nós estamos vivendo um momento, irmãos, e isso desde a ascensão de Cristo, de que o nosso foco, a nossa fé, não estão em busca de poder, sinais, prodígios. Mas o nosso foco tem que ser a busca e a prática do amor à verdade. Porque poder, sinais, prodígios, nos nossos dias, não são mais manifestações segundo a eficácia de Deus para confirmar a pregação da palavra. Não, isso foi durante o período apostólico. Hoje, sinais, prodígios e poderes miraculosos são sinais da operação do erro, para ver se você dá mais valor à Bíblia ou aos sinais. Então, essa espiritualidade pautada em experiências é um grande risco para os nossos dias. E as igrejas que têm trabalhado com essa perspectiva são igrejas que você tem visto que a cada dia tem caminhado para mais longe da palavra de Deus. Porque como um drogado que precisa da droga, aquele que pauta a sua fé nas emoções, ele vai precisar ter experiências emotivas cada vez maiores. Por isso, ter uma experiência de arrebatamento e ir para o céu já não é suficiente para eles têm que ir 12, 13, 15 vezes. Uma experiência de ir para o inferno não é suficiente, eles precisam ir 300 vezes para o inferno. E a cada dia você vê um ranking. Hoje, não perca, hoje, na igreja, o testemunho do Zé Ruela, 13 vezes no inferno. Aí você fala, uau, 13 vezes. E o 13 e o inferno sempre tem uma relação, tá? Aí foram 13 vezes. Aí a outra semana aparece o outro. Foi o Zé Ruela no domingo, agora vem o Zé Mané no outro. 14. Porque aí já te dá um negócio. Uau, esse é melhor que o da semana passada, cara. E aí vai buscando essas experiências cada vez mais. Mas isso é a operação do erro. A igreja não pode estar pautada em emocionalismo para crescer. Esse é um problema. O outro problema, despreza o Espírito Santo de Deus, a vida sincera, íntima com Deus, que muda as minhas virtudes, né? Muda as minhas características, me conduzindo para as virtudes, gera um jeitão de vida que glorifica Deus, não só na igreja, mas na família, no trabalho, no convívio pessoal, ou seja, muda a minha cosmovisão, muda a minha ética. E essas pessoas desprezam isso e vai então para uma religião, ou uma religiosidade, ou uma vida de igreja, que a vida com o Espírito Santo não existe. E é tudo coaching, é tudo motivacional, é tudo manipulação da sua mente. Você. O foco é você. Né? Eu acho que o ano passado, até por conta do curso de liderança, a gente colocou alguns exemplos de mensagens alegóricas, né? Que fazem o maior sucesso, mas que de Bíblia mesmo não tem nada. E tem muito pastor presbiteriano que usa, né, essa metodologia de sermão alegórico, que é aquele sermão que não fala nada para ninguém e que todo mundo gosta, porque ele não te confronta, não exige mudança de vida e faz você sair leve, feliz, alegre, onde você lembra da piadinha que ele contou no meio, mas não lembra nem do texto que ele leu. Se leu, né? Mas geralmente lê, pelo menos um versículo para não falar que não leu. Mas o sermão alegórico. E aí as pessoas estão procurando hoje instituições motivacionais. Não são igrejas.
São instituições motivacionais, onde então ele vai trabalhar com diafragma musical, para te emocionar. Você vai na igreja, o pastor não igual aqui, está pregando, eu estou falando com você, é simplesmente a minha voz e aquilo que você está ouvindo da minha voz. Não, nesse sistema motivacional vai ter um diafragma musical. Você tem que pôr um tecladista, ou então simplesmente um som constante no fundo, que segundo a neurociência abre a amplidão para que você seja tocado. Você já viu alguma apresentação? O professor, né, o maestro Parcival, que é... Eu não lembro agora onde que ele está, mas a última vez que eu encontrei, ele estava como um regente convidado da Sinfônica de Ribeirão Preto. Mas ele já foi maestro até na Alemanha. Presbiteriano, ele foi um dos responsáveis pelo curso de música sacra do Seminário Teológico Reverendo José Manuel da Conceição, onde eu tive contato com ele, porque ele era professor do curso de música, e nós estudávamos então o curso de teologia, a gente constantemente estávamos juntos, e no último sermão nós tínhamos que ter um contato com os alunos de música sacra, porque nós fazíamos a liturgia, mas precisávamos dele para a execução da liturgia. Então os hinos, os cânticos, ou tudo aquilo. Então o reverendo Parcival, ele tem uma palestra muito interessante, que inclusive ele deu no seminário, onde ele mostra o poder da música para te emocionar. E ele então vai conversando contigo e tocando. E ele te faz rir e ele te faz chorar. Só com a emoção que a música pode produzir. Não sei se você já foi em algum lugar, às vezes até na igreja isso acontece, está cantando um cântico, te arrepia aqui a nuca, te dá um arrepio na nuca, você fala, meu Deus, que coisa linda. Essa é uma das manifestações que a música pode fazer contigo. E essas igrejas que já desprezaram o Espírito Santo, colocam nesses mecanismos toda a estrutura para motivar você a fazer as coisas. Eu fico, é meio que hipnose, né? Às vezes você fica vendo algumas igrejas, o cara lá falando uma lenga-lenga lá, uma asneira qualquer, falando uma besteira qualquer, mas aquela musiquinha, aquele ambiente, pessoas específicas gritando, aleluia, glória, glória, salve a Deus, para te dar um tchan, né? Não é assim? É igual presidente de torcida organizada. Você vai no jogo, o jogo está horrível, todo mundo sentado, desanimado lá, assistindo o jogo. O time está perdendo já de 6. Mas aí levanta o presidente da organizada, meu amigo, e o cara começa a puxar lá o cântico, que faz arrepiar até os pelos da orelha, e dali a pouco você está perdendo de 6-0, mas você está lá, eu te amo, Timão, você é do meu coração, o cara chora, né? Ou vai de coração, não tem isso, está caindo, lutando para não ser rebaixado, mas o cara chora, com ânimo ali, como se fosse campeão do mundo, estivesse lá no campeonato da FIFA para ganhar. Por quê, irmãos? Porque a emoção te emociona e te conduz a fazer coisas que você não tem ideia. E as igrejas têm usado esse mecanismo. Eu fico vendo, às vezes, alguma situação assim, o pastor está lá falando uma besteira qualquer, mas dentro daquele ambiente, com música ao fundo, e a música crescendo, e aí o cara, então, começa a falar com você, e começa a crescer a voz, ele faz esse diafragma, e as pessoas se animam, daqui a pouco ele vem, começa a falar baixo de novo, e tal, não sei o quê. Mas não é possível que o negócio, você já fica, o coração já começa a bater, quem está perto já aperta a mão do outro, já sua, e aí ele fala assim, agora quem quiser trazer quinhentão aqui na frente vai ser abençoado. E tem gente que levanta e leva os quinhentão.
Aí depois ele sai de casa, ou sai da igreja, chega ali na rua, cadê a chave do carro? Rapaz, eu dei de oferta. Ele nem viu o que ele fez. Aí o cara chega, tenta, os diáconos já chegam na porta. O que foi? Não, você deu, está dado, meu amigo. E você fala assim, como? Que alguém em sã consciência faz um negócio, você não está em sã consciência, mas está dentro de um ambiente de motivação puramente produzida por toda a ciência que vai te conduzir a fazer coisas que você não gostaria de fazer. E o cara vai te motivar, ele vai te colocar de pé, ele vai falar, põe a mão no seu coração agora, põe a mão na sua cabeça agora, seus pensamentos agora vão ser de acordo com o Senhor, põe a mão no coração agora. Agora põe a mão onde você precisa que Deus esteja curando. Aí põe a mão no rim, com a pedra no rim, põe a mão no rim. Eu não sei o que, tarará, põe a mão na onde, tarará. E o cara vai te motivando. E todo aquele ambiente, e música, e não sei o que. E dali a pouco ele diz, depende da sua fé, é a sua fé, é você que vai fazer. Depois de você, existe um leão dentro de você, põe esse leão para fora, põe esse leão para fora agora. Aí você vai, você põe o leão. Você sai dali bombando, um olhando para o outro. É isso aí, agora sim. Tem alguma coisa de espiritual isso? Não, puramente mecanismos psicológicos, neurolinguística, de manipulação, de coaching, de motivação, e que vai fazer com que você fique dependente de reuniões desse estilo. Com muita música, luzes, fumaça, ludibriação. É assim que nós vamos fazer a igreja crescer? Usando da ciência de manipulação ou usando de uma experiência vazia? Não. A palavra do Senhor que é na autoridade que nós recebemos do Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aqui está a fonte da autoridade da igreja, uma vida com o Espírito Santo, que muda o seu jeito de ser, que muda o seu modo de pensar, o seu modo de agir, que muda a sua moral, que muda a sua ética, que faz de você uma pessoa mais parecida com Cristo, que faz de você uma pessoa que tema mais ao Senhor, que lute contra as inclinações do seu próprio coração, da sua própria carne. É essa a vida com o Espírito Santo que a palavra de Deus nos promete. É nesse sentido, então, que o segundo princípio aqui do livro nos traz, é que o Espírito Santo é aquele que executa a obra missionária. Não são as manipulações e não são as experiências, mas é uma vida cheia do Espírito Santo e direcionado pelo Espírito Santo que vai conduzir você a ser de fato um instrumento nesse processo de glorificar a Deus, num serviço de dedicação, de zelo, de comunhão, de temor a Deus, e assim sendo conduzido pelo próprio Deus. Veja, a obra missionária, ela é produzida, ela é motivada, ela é dirigida e capacitada por Deus, por intermédio do Espírito Santo. Vamos ver alguns textos, né? O primeiro que nós já lemos aí, Atos 1:8, que fala que é sob essa capacitação que vem do Espírito, esse poder que nós recebemos do Espírito Santo. Mas vamos ver outros textos aí para referendar, portanto, esse segundo princípio. Atos capítulo 8, verso de número 29. Para referendar o Espírito Santo como esse agente, né? Esse executivo da obra missionária que vai te impulsionar a ser esse instrumento, né? O agente é você, mas o que impulsiona isso é o Espírito Santo. No verso 29, nós estamos aqui no contexto de Filipe e o eunuco, o verso 29 vai dizer assim: então disse quem? Disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Quem que falou para Filipe ir acompanhar o carro do eunuco? O Espírito Santo. Então veja, ele que acaba produzindo.
Eu não sei se você já teve esse tipo de experiência com Deus, onde você está em determinado lugar, ou lá no seu trabalho, na escola, ou às vezes, sei lá, lá no atendimento de saúde, e às vezes Deus permite algumas coisas, né? E aí você chega lá, e você sente um desejo muito sério de ir lá e falar com a pessoa que está próxima de você. Você nunca viu aquela pessoa na vida, você não sabe qual que é as dificuldades dela, mas você sente que você tem que ir lá falar do amor de Deus para ela. Quando você está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, nós sentimos Ele nos conduzir nesse sentido. E de repente você fala, mas eu vou falar o quê? Não sei nem falar. De repente você chega em um simples cumprimentar, e perguntar se tudo está bem, e a pessoa vai se abrir, e aí você tem a oportunidade de compartilhar a respeito do poder de Deus, do Evangelho de Cristo, e das verdades das doutrinas da graça e da salvação. É o Espírito Santo que nos conduz a isso, irmãos. E às vezes Ele permite algumas situações que a gente não entende, né? Eu acho que eu já contei para vocês uma vez uma experiência. Nós estávamos num acampamento de carnaval, ainda jovem, e o meu cunhado, não era cunhado ainda, né? Mas é o irmão da Clarice, ele foi picado por um escorpião no acampamento. Na época eu era o presidente da mocidade, então eu me senti na responsabilidade de ir acompanhá-la. Pegamos ele, fomos até o hospital com ele e ficamos lá. Tinha que ficar lá, acho que 6 a 8 horas lá de observação. Meu Deus do céu, 6 a 8 horas de observação com esse moleque aqui. Então, tá bom, vamos ficar. E aí, depois de algum tempo lá nessa observação, lá no quarto, chega um senhorzinho, que também tinha que passar lá não sei quantas horas em observação. E aí, estamos lá, eu, Daniel, conversando, de repente eu olho para aquele velhinho e falo assim, puxa vida, que velhinho. Que velhinho, cara, esse velhinho está no bico do corvo. Rapaz, mas que velho. Qual será o propósito de Deus na vida desse velho, para ele viver tantos anos assim, e está tão velho como velho ele está agora? E aí eu olhei para aquele velhinho assim, e falei, puxa vida, estava me sentindo ali vendo, sei lá, uma múmia egípcia. E eu olhei para aquele velho e eu senti Deus falando no meu coração, talvez ele viveu tanto para ficar velho, igual o velho ele está agora, para que hoje você fale do amor de Deus, do meu amor para ele. Eu falei, puxa vida, eu vou falar de Jesus para esse velho, ele vai se converter e vai morrer aqui na minha frente, quer ver? Só faltava essa. Mas aquilo começou a me incomodar. E eu falei, talvez eu nunca mais vou ver esse velho. E talvez seja a última vez que esse velho vai entrar no hospital mesmo, porque pode ser o fim dele, eu não sei, é muito velho. E eu então comecei a puxar conversa com esse senhor. E eu preguei o evangelho para aquele senhor. E ele reconheceu Jesus como Senhor e Salvador. E ele orou. E aí então deu as 8 horas. Nós simplesmente nos despedimos dele. Eu não peguei endereço do velho. Naquela época não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. Eu não sei o que aconteceu com esse velho. Certamente vivo ele não está, porque ele já era muito velho. Mas Deus permitiu que o meu cunhado fosse picado de escorpião, para que nós estivéssemos justamente no hospital, naquela hora, naquele momento, ficássemos 8 horas ali em observação, para que pudesse então chegar um velhinho, o próprio Espírito de Deus me incomodar tanto pela velhice daquele homem, que me conduzisse a falar do amor de Deus para ele. Eu não sei o que aconteceu, creio, obviamente, de que o Senhor é fiel no cumprimento das suas promessas, e pelo fato dele ter se arrependido e crido em Jesus, ele então recebeu o poder de ser feito filho de Deus, e pode ser que lá, na eternidade, né, eu possa encontrar esse homem, ele fala, eu sou aquele velhinho que você ficava falando para todo mundo que era tão velho que você não acreditava que estava vivo. Eu não sei, mas o Espírito Santo direciona. Ele sabe te conduzir a aproveitar das oportunidades que o próprio Deus te dá.
Irmãos, eu acredito que tem muito velhinho que está aí vivendo aí, só esperando alguém pregar o evangelho para eles. Porque a maioria desses velhinhos estão sem esperança, sem perspectiva nenhuma na vida, sem nenhum temor a Deus, simplesmente aí, vivendo. E nós, muitas vezes, deixamos de anunciar o evangelho porque a pessoa já é velha demais. Já é velha demais. Como se os velhos não precisassem de Jesus Cristo para serem salvos. Às vezes nós focamos o nosso trabalho evangelístico nas crianças, focamos o nosso trabalho evangelístico nos adolescentes, nos jovens, mas nos esquecemos que o Senhor chama pessoas para trabalhar às 5 da tarde também. E é por esses que Ele vai começar a pagar o salário de 1 denário. E é o Espírito Santo que nos conduz a isso, irmãos. Eu poderia estar ali reclamando, murmurando, puxa vida, 8 horas aqui, o que eu vou ficar fazendo 8 horas aqui? Pelo amor de Deus, meu cunhado é um mala mesmo, onde já se viu, ser picado por um escorpião. Mas não, Deus nos direciona e faz outras coisas. Isso é você estar vivendo segundo a direção do Espírito Santo. Não tinha ninguém ali para me motivar, vai lá, esse velho aqui agora, vai lá, salva o velho. Não, era simplesmente uma situação de responsabilidade de compartilhar o Evangelho. E isso, irmãos, eu e você podemos desfrutar e experimentar constantemente. O Espírito Santo chega para Filipe e vai lá, corre atrás daquele carro, fala do Evangelho. E aí ele chega, está lá, ouve, verso 30 vai dizer, correndo Filipe ouviu o ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Você entende o que você leu? Essa foi uma pergunta definitiva para que o Nil falou, se ninguém me explicar, como que eu vou entender? Pronto. Eis aí a abertura, e o texto vai dizer que Filipe, começando por essa passagem, começou a explicar. Então Filipe a sentar-se junto a ele, verso 32, ora a passagem da escritura que estava lendo foi levado como ovelha matadora, verso 34, então o eunuco disse a Filipe, peço que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Então, verso 35, Filipe explicou, e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus. E depois você conhece a história, esse homem acaba sendo batizado e sendo salvo em Cristo Jesus. Veja, o Espírito Santo conduziu Filipe a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Isso é vida com o Espírito Santo, irmãos. O problema dos crentes de hoje que vivem ou naquele extremo da busca da experiência, ou no extremo que já desprezou o Espírito Santo e acredita que somente a motivação e as ciências podem conduzir as pessoas, eles nunca vão sentir esse tipo de experiência. Eles só vão viver a chamada experiência deles enquanto estiverem na igreja. E eles não vão convidar as pessoas para ter uma vida com Deus, eles vão convidar as pessoas para ter experiência. Porque é o que eles têm para oferecer. Vai lá na minha igreja, você tem que ir na minha igreja. Nossa, cara, você se sente fora de si. Eles vão convidar as pessoas para ter experiência. E nós fomos chamados por Deus para sermos testemunhas, pregadores do Evangelho de Jesus. E o Evangelho confronta o pecado, exige arrependimento e exige fé. Tudo bem até aqui? Vamos lá então, Atos 10, verso 19. Veja que é o Espírito Santo que produz, motiva, dirige, capacita, ou seja, ele é o executivo da obra. Vou ler a partir do verso 17. Pedro foi até a casa de Cornélio, irmãos, que era italiano, que era romano. E enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, por sobrenome Pedro. E o verso 19, então. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe quem? Disse-lhe o Espírito. Estão aí 2 homens que te procuram. Veja, o Espírito Santo já preparando o coração de Cornélio e da sua família para ouvir a mensagem.
O mesmo Espírito Santo dando lá uma visão para Pedro, para mostrar para Pedro de que Deus estava aceitando os gentios na igreja. E de um modo sincronizado, Deus dá essa visão para Pedro e ao mesmo tempo também dá uma visão para Cornélio e manda que os funcionários de Cornélio cheguem até a casa de onde Pedro estava para chamá-lo, para ir até a casa de Cornélio, pregar o Evangelho. O Espírito Santo que conduz a obra. Se você não tiver vida com o Espírito Santo, irmão, você não vai ser instrumento nessa grande obra. Se você continuar aqui no capítulo 10, Pedro então vai junto com alguns judeus lá na casa de Cornélio. Isso era proibido por lei, mas ele entende que o Espírito Santo queria que ele fizesse isso, e ele vai e faz. E o verso 44 vai dizer assim: ainda Pedro falava estas coisas. Está falando sobre a ressurreição de Cristo, a obra de Cristo, o Evangelho de Cristo. Então ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Veja, o Espírito Santo preparou o coração de Cornélio, da sua família, o Espírito Santo preparou o coração de Pedro e daqueles que o acompanharam, conduziu a história, e mediante a pregação da palavra, Pedro estava pregando a palavra. E o texto de Lucas, ele é riquíssimo, que ele coloca algo assim, como se não dependesse de Pedro. Pedro ainda estava pregando, Pedro nem tinha terminado de falar o que ele estava falando. Ele estava apresentando Jesus, falando do poder de Jesus, falando da obra de Jesus. Pedro ainda estava falando quando, caiu. E a expressão é essa, algo inesperado. Quando o termo, o grego usado aqui, caiu, é algo inesperado. Pedro não chegou lá, quem quer receber o Espírito Santo, vem aqui à frente agora. Não, Pedro não fez apelo. Pedro ainda estava pregando, quando, de repente, caiu o Espírito Santo sobre todos aqueles que estavam ouvindo a palavra. A conversão é fruto da ação do Espírito Santo. Ele nos usa como agente para pregar o Evangelho. E você está falando do Evangelho, mas é o Espírito Santo que vem e, derruba o cara. Porque é o Espírito que convence. Então não dá para cumprir com a obra missionária sem ao mesmo tempo viver em dependência do Espírito Santo. Vida com Deus, irmãos. Comunhão com Deus. Não experiências sobrenaturais passageiras e vazias. Não discrepância de anular a obra do Espírito através de posturas puramente científicas e humanas, mas vida de dependência com Deus. Comunhão com Deus. Falar com Deus, orar, vida de oração, vida de leitura, de exercício da prática devocional. É isso que vai fazer a diferença na igreja para cumprir com a obra missionária. E aí você não tem que pensar que a sua argumentação é que vai converter ninguém, porque a sua argumentação não converte ninguém. Você vai estar falando e o Espírito Santo é que vai estar agindo no coração das pessoas. É Ele que vai vir sobre as pessoas, convencendo-as do pecado, da justiça, do juízo, de que o Evangelho é o poder de Deus. A nossa tarefa é só pregar. Não é a sua argumentação, não é o seu testemunho que salva ninguém. Uma das características dessas igrejas que põem o foco na experiência e não com a vida com Deus, é que o testemunho pessoal vale mais do que aquilo que Cristo fez na cruz. Falar que Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, isso é carne de vaca. Agora falar que eu fui ex não sei o que, e me converti, e eu era ex não sei das quantas, e agora eu sei que, esse meu testemunho vale mais do que a mensagem da cruz. Isso é um erro das igrejas que colocam na experiência mais autoridade do que nas Escrituras. O que converte as pessoas não é a sua experiência. Você pode ter sido o pior pecador de todos e Deus ter te trazido para perto dele. Mas isso não é suficiente para conduzir ninguém à salvação. Porque a única coisa, o único meio para que as pessoas sejam salvas é o ouvir da palavra do Evangelho. E aí, infelizmente, as pessoas têm chamado
os descrentes não para ouvir o evangelho, mas para ouvir historinha, testemunho, ou os testemunhos, como a gente costuma brincar, né? Porque esses testemunhos são, se você pegar o papel que o cara escreveu, o testemunho dele, se você torcer, sai sangue. De tão triste que era. Pensando que aquele testemunho de vida é mais poderoso do que o evangelho. E a Bíblia já nos diz, de uma maneira claríssima, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação. Não é o seu testemunho, irmãos, no sentido de aquilo que aconteceu contigo. O seu modo de vida, obviamente, andando com Deus, experiência com Deus, com comunhão com Deus, vai te conduzir e te dar autoridade para pregar. Mas o que muda o coração das pessoas não é o seu testemunho, é a pregação da palavra. Só a palavra pode mudar. Vamos dar mais uma olhada aqui, capítulo 11. Nós vemos Pedro aqui se defendendo, né? Porque os fariseusão, o judeu começou a questionar porque que ele foi pregar lá para o gentil. E aí Pedro coloca a base das suas atitudes de ter ido à casa de um gentil no fato de que o Espírito Santo é que o mandou. Veja aí o verso 12. Então, Pedro dizendo, então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. Então veja, o Espírito Santo é que conduziu, inclusive, Pedro a tomar a atitude de entrar na casa de um gentil, de um não-judeu. Gentil, um não-judeu. Por quê? Porque se fosse pelo desejo natural de Pedro, Pedro nunca teria ido. Quando nós estamos de fato debaixo da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo nos conduz, irmãos. Ele produz, ele motiva, ele dirige, ele nos capacita e ele nos conduz para fazer aquilo que realmente precisamos fazer, que é pregar, que é testemunhar a respeito de Jesus. Capítulo 13, vamos dar mais uma olhada aí no capítulo 13. Você sabe que esses 3 versos iniciais, ou 4 versos iniciais aqui, eu sempre tenho chamado a sua atenção para eles. Para mim, capítulo 13 de Atos é um padrão da igreja, verdadeira igreja. Uma igreja com um colegiado de pastores, com homens assumindo responsabilidade diante do serviço da igreja, e o Espírito Santo agindo, preparando pessoas e enviando pessoas para pregar o Evangelho. A igreja de Antioquia é uma igreja modelo. Veja o que diz, eu vou ler de 1 a 4. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, ou seja, era uma igreja cujo ministério principal era o ministério da palavra, pregadores e professores. E aí dá o nome deles, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo. E verso 2, e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse quem? Disse o Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os enviaram, né? Os despediram, aí no sentido não de mandar embora, mas de enviá-lo. E o verso 4 reforça isso, dizendo, enviados, pois, por quem? Mas não foi a igreja que orou e enviou eles? No verso 3 não diz que a igreja, jejuando e orando, impuseram as mãos e os despediram e os enviaram? Aí o verso 4 fala, mas enviados, pois, pelo? Porque quando a igreja está, de fato, firmada no Espírito Santo, a ação da igreja é, em última análise, a ação do próprio Espírito. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, descer a Seleucia e dali navegar para Chipre, e aí você tem todo o registro da primeira viagem missionária e das plantações das igrejas decorrentes da primeira viagem missionária de Paulo e Barnabé. Veja, irmãos, o Espírito Santo é o executivo da obra. Agora, para ele executar a obra, obviamente, ele usa pessoas que estão em comunhão com ele. Não pessoas que estão procurando sinais, prodígios e poderes da operação do erro vigente. Não pessoas que desprezam o Espírito Santo, a comunhão com ele, e estão à procura de motivação,
e de palavras para te dar um ânimo, um up, né, para o seu dia a dia. Não, mas pessoas que estão de fato prostradas diante do Senhor, reconhecendo que Deus quer que nós mudemos de vida, mudemos a nossa postura, sejamos de fato crentes fiéis em casa, como marido, como esposa, como filho, como pais, que sejamos crentes, servos fiéis a Deus no trabalho, na relação comercial, financeira, no modo de lidar com a sociedade, ou seja, sejamos crentes em todas as áreas da vida. Esse é aquele que está cheio do Espírito Santo, aquele que vive em prática da justiça, na verdade e na equidade. Vamos caminhar mais um pouco, capítulo 15. Atos capítulo 15, verso 28. Nós estamos aqui diante da reunião do presbitério, os presbíteros reunidos com os apóstolos, para decidir a respeito da recepção dos gentios dentro da igreja. E aí depois você tem discussões e pareceres, né? E aí quando eles enviam a decisão, que os presbíteros e os apóstolos tomam, juntamente com os missionários, né? Nós vemos o verso 28, o registro disso, que diz assim: pois pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais: abstinência das coisas sacrificadas a ídolos, ou seja, deixa a idolatria, bem como do sangue de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes saúde. Então nós vemos que a decisão que a igreja, através da sua assembleia, do seu presbitério, é pautada na direção que o próprio Espírito Santo deu. Então pareceu bem a nós, o Espírito Santo, que vocês deixem a idolatria, deixem a religiosidade, deixem a imoralidade e siga o padrão de Deus, mesmo não sendo judeus. Vocês não precisam se tornar judeus primeiro, para depois se tornarem cristãos, mas que vocês possam agir já como cristãos e assim agir, porque isso pareceu bem, não só a nós, liderança da igreja, mas ao próprio Espírito Santo de Deus. Ou seja, as decisões dessa igreja eram de fato dirigidas pelo Espírito Santo de Deus, porque as pessoas estavam ali com inclinação de uma vida ética, uma vida justa, uma vida piedosa, não estavam ali para correr atrás da própria avareza, da própria vaidade, né? As pessoas estavam ali, as decisões que eram tomadas eram para o engrandecimento do reino, para que houvesse mecanismos para que o evangelho propagasse, e não decisões como nós temos visto, né, nos últimos dias, que podam e limitam atividades da igreja, que não apoiam o culto correto, que fecha a escola dominical, que fecha a agência missionária, que fecha atividades e trabalhos que deveriam estar sendo usados aí para a propagação do evangelho. Por quê? Porque ao invés de viver na dependência do Espírito Santo, acabam estando mais preocupados com a manipulação da própria vaidade, a manutenção da própria ganância, da posição que estão, e é por isso que a igreja só tem diminuído ao invés de crescer. Essa é a nossa luta hoje, irmãos. Viver uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Fugindo das experiências sobrenaturais vazias, fugindo do desprezo à ação do Espírito Santo e depositando confiança somente na ciência e nas questões de manipulação, de motivação, mas vivendo de fato na dependência do Espírito Santo, porque Ele é o executivo da obra missionária ou da obra da igreja. Capítulo 16, verso 6. Estamos ainda agora estamos na segunda viagem missionária, né, de Paulo e Barnabé, e o verso 6 vai dizer assim, do capítulo 16 de Atos: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos por quem? Pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade,
à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Veja, irmãos, o Espírito Santo, como executivo da obra, ele fecha portas para a igreja em determinado lugar, para conduzir a igreja para o lugar que ele quer. Os missionários foram impedidos pelo próprio Espírito de Deus de pregar a palavra dele em determinada região, para que depois, através de um sonho, fosse dado a Paulo a direcionamento que o próprio Espírito Santo de Deus, que o próprio Deus, que o Espírito de Jesus, aqui é colocar tudo como sinônimo, desejava para aquele momento. Veja, é preciso essa comunhão com o Espírito Santo para que a gente não fique dando murro em ponta de faca. Deus é que vai direcionando o lugar, o modo, aonde devemos pregar, quando devemos pregar, a quem devemos pregar, porque Ele é o executivo da obra missionária. Tudo bem até aqui? Vamos para o último texto aí, então, da seleção, capítulo 20, verso 33. Atos capítulo 20, verso 33, depois de que Paulo já conversa com os presbíteros de Éfeso, e o final aí do capítulo nos mostra que a motivação, portanto, é fazer a vontade de Deus e não fazer a nossa própria vontade. Eu vou ler a partir do verso 26, que vai dizer assim: portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E aí vem a ordem: atendei por vós e por todo o rebanho sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Veja que há um sinônimo aqui, o Espírito Santo e Jesus como sendo a mesma pessoa. Veja, o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, né? A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Nós sabemos que o sangue é o sangue de Cristo. Então ele usa a pessoa do Espírito Santo, a igreja de Deus e o seu próprio sangue para referendar a ideia da unidade da Trindade, né? Deus, Espírito Santo e Jesus, como sendo a mesma coisa. E eu sei que depois da minha partida entrarão, ou entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então você tem que cuidar da igreja que o Senhor, que o Espírito Santo te constituiu como líder, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. Veja, irmãos, o Espírito Santo é quem constituiu bispos para pastorear as igrejas, e essas pessoas, para você saber qual que é a diferença da liderança que foi constituída pelo Espírito Santo e daquela que não foi constituída pelo Espírito Santo, que são lobos vorazes, é simplesmente você vai ver a vida dele, a motivação do trabalho dele. Enquanto aqueles que foram constituídos pelo Espírito Santo têm como objetivo pastorear a igreja que o Senhor lhes confiou, usando o exemplo que o próprio Paulo deu, doando muito mais do que recebendo, você vai ver que aqueles que são chamados aqui de lobos vorazes, que não foram instituídos pelo Espírito Santo, estão no exercício da liderança da igreja, ou no poder da igreja, tão somente pela sua própria vaidade e pela sua própria ganância. Por isso ele diz: não cobiceis.
mas sirva. A igreja é que tem instituído, o Espírito Santo é que tem constituído dentro da própria igreja líderes, supervisores, bispos, pastores, mestres, profetas, no sentido de pregadores, que têm as características daquele que vive segundo a dependência desse Espírito Santo. Só que Paulo também nos chama a atenção que, infelizmente, nessa igreja, surgiriam, dentro dessa igreja, no meio de nós, lobos vorazes. Né? Se levantarão homens falando coisas pervertidas. São esses lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Portanto, a igreja precisa viver na dependência do Espírito Santo para que ela seja conduzida, essa igreja seja conduzida pelo Espírito Santo. Irmãos, homens crentes, tementes a Deus, que amam ao Senhor, que vivem uma vida de oração, que busquem a presença do Senhor e que, consequentemente, são conduzidos, direcionados pelo Espírito Santo. Assim, a igreja, de fato, será uma igreja abençoadora. Uma igreja onde o Espírito Santo não age através dela, onde o Espírito Santo não está presente nela. Vai ser uma igreja que vai ou pautar em questões emocionais ou em questões puramente científicas, motivacionais, e vai ludibriar as pessoas que estão dentro dela, e infelizmente não serão conduzidas segundo o padrão da própria palavra de Deus, da vontade de Deus, segundo aquilo que o Evangelho nos ensina. Para a igreja cumprir com o propósito para o qual Deus a chamou, ela precisa viver cheia do Espírito Santo, que é o executivo da obra missionária. Para a gente terminar, irmãos, sabendo que o Espírito Santo é o executivo da obra missionária, então, questões práticas aí, né? Primeiro, não devemos iniciar projetos de plantação ou revitalização de igrejas sem a aprovação do Espírito Santo. Nós oramos? Nós buscamos a Deus? Ou simplesmente, eu tenho um sonho? A igreja, para qualquer atividade, ela tem que estar dependente do Espírito Santo. Eu já falei isso para os irmãos aqui e quero repetir, né? Quem vai determinar os ministérios da Igreja Presbiteriana Reformada de Araraquara não deve ser o pastor nem a liderança, mas é o Espírito Santo mediante o dom que Ele te deu. Nós estamos num processo de amadurecimento, de conhecimento doutrinário, de fortalecimento daquilo que a palavra de Deus nos ensina, para que cheguemos num momento onde nós vamos identificar, e você mesmo vai identificar o dom que Deus te deu. E a partir então, do momento que nós tivermos essa relação dos dons, que a própria igreja vai reconhecer na vida de uns dos outros, aí então nós teremos condições de definir categoricamente qual o ministério que Deus quer para essa igreja. Não adianta eu chegar aqui e dizer assim, irmãos, nós vamos ter um ministério, de aconselhamento. Nós vamos ser uma igreja que vai investir forte no ministério de aconselhamento. Se eu não tenho pessoas que foram capacitadas e dotadas pelo próprio Espírito Santo de Deus para esse tipo de atividade. Eu posso até ajuntar um grupo de pessoas, posso até motivar essas pessoas, posso até trazer conhecimento acadêmico, leituras, para que você se interesse mais pelo assunto, mas o fruto desse trabalho vai ser um fiasco. Porque se o Espírito Santo não foi Ele que nos direcionou para isso, não vai ter fruto permanente. Vai ser uma canseira, vai ser uma dificuldade, as pessoas vão começar a desanimar e as coisas não vão acontecer. É o Espírito Santo que precisa ser aquele que vai direcionar. E a igreja vai ser forte à medida que ela exercer o ministério para qual o próprio Deus chamou. Agora, para isso, você precisa de uma vida cheia do Espírito Santo. Pastor, eu não sei o meu dom. Talvez é porque você não esteja vivendo tão intimamente com aquele que te capacita.
Porque quando nós estamos vivendo cheio do Espírito Santo, mas nós sabemos o que Ele quer que a gente faça. E o dom começa a aparecer naturalmente. E a igreja começa a reconhecer isso. A igreja começa, puxa vida, fulano tem um dom de diaconia, de serviço. Nossa, fulano tem um dom do ensino. Nossa, fulano tem um dom do socorro. Nossa, a irmã tal tem um dom da fé, ou do aconselhamento, da admoestação, do encorajamento, seja lá o que for. Mas a gente começa a observar isso. Mas para que a igreja comece a observar isso, você, individualmente, precisa ter uma vida cheia do Espírito Santo. E aí os projetos, plantação, revitalização ou de atuação da igreja vai ser aprovado e direcionado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Outra aplicação prática aí que o livro nos traz é toda igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja missionária. Não tem como nos achegar ao Espírito Santo de Deus e não sermos uma igreja que testemunha a respeito de Jesus Cristo, que prega, que ensina, que anuncia as verdades do Evangelho. Quanto mais a igreja estiver vivendo no Espírito Santo, mais ela será uma igreja missionária, uma igreja evangelística, uma igreja que prega, uma igreja que anuncia as boas novas do Evangelho. O poder e a direção do Espírito são indispensáveis para a realização da obra. Aquilo que nós já mencionamos, inclusive, no primeiro ponto, né? Por que muitas vezes a igreja começa uma determinada obra e dali a pouco aquilo acaba? Ou não dá em nada? É porque muitas vezes tal obra nasceu do desejo do coração humano e não no desejo do Espírito Santo de Deus. A gente precisa estar atento a isso. Não troque a orientação e o poder do Espírito por métodos, técnicas e práticas administrativas. Ou seja, não coloque na ciência, no marketing, nas metodologias humanas, o sucesso da igreja. E a igreja, infelizmente, tem se pautado muito mais nisso, né? Pastor, se nós tivermos aqui um departamento de marketing, a igreja vai acontecer. Pastor, tem que ter mais investimento em tal área, que aí vai. Irmãos, é o Espírito Santo. Se a gente tem que investir em alguma coisa na igreja, é investir em vida com Deus. Organizar a minha vida, organizar a minha agenda, organizar o meu tempo, para que eu possa crescer em comunhão com Deus, para que eu possa estar envolvido com a obra do Senhor. Nós pregamos recentemente aqui em Ageu, né? E a mensagem de Ageu é fantástica, porque ela diz assim: está faltando tempo, é? Está faltando dinheiro, é? Você corre, parece que está colocando dinheiro no sactel furado, é? Você trabalha e nunca tem o suficiente, é? Aí Ageu diz: sabe por quê? Porque você colocou Deus em segundo plano. Você está correndo atrás do vento. Só que a gente prega no domingo à noite, e na segunda-feira de manhã, a gente nem se lembra do que foi pregado no domingo à noite. E aí a gente continua correndo atrás na segunda-feira, mesmo depois de uma mensagem dessa, a gente continua correndo atrás do vento na segunda-feira, como se nada tivesse acontecido, como se Deus não tivesse falado com a gente. Se tem uma coisa que a gente tem que buscar, irmãos, é vida com Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Não sou eu que estou te dizendo isso. São as Sagradas Escrituras. Enquanto nós mudarmos, colocar o carro na frente dos bois, nós vamos ficar louco e pobre. As coisas não vão acontecer. Vamos correr e não vai sair do lugar. Faz a maior poeira. Na hora que abaixa a poeira, você está no mesmo lugar. Não são técnicas, não são métodos, não são práticas humanas que vão fazer a igreja crescer. É vida com Deus. E para terminar, a obra do Espírito é tão importante quanto a obra da redenção de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz é essencial. Mas quem aplica essa obra que Cristo fez na cruz na vida das pessoas é
no Espírito. Então, elas são interdependentes, tão importantes e tão necessárias, juntas. Desse modo, a gente conclui aí o segundo princípio que o livro nos apresenta, né? Que o princípio espiritual para o crescimento da igreja. Primeiro, a obra missionária é a prioridade da igreja. E o segundo princípio é o Espírito Santo é o executivo da obra missionária. Se uma igreja quer de fato ser uma igreja usada por Deus, ela precisa ser cheia do Espírito Santo. Perguntas, irmãos? Alguma contribuição, algum texto que você acha que deve... Pastor, e como que eu me encho do Espírito Santo? Sabe? Sim? Orando, o que mais? Abra lá a sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, verso 18, para a gente finalizar. Pode entrar aqui, criança, vem cá. Vem, Gi. Vem, Cauã, vem cá. Está acabando a aula aqui. Efésios 5, a partir do verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Está no 18. Aí o 19. Falando entre vós, com salmos, entoando, louvando a Deus de coração. Me ajude que eu estou falando de cabeça. Com hinos e cânticos espirituais. Isso. Aí já é o 20. Então, 19. Vida, que a gente traduz como vida de adoração. Oração, louvor, culto, buscando a presença do Senhor. Cânticos, né? Aquilo que a gente coloca como exercício. Às vezes você usa a semana inteira para colocar na sua cabeça aquilo que não presta. Só assistindo filme que não presta, série que não presta, ouvindo música que não presta, né? Talvez você tenha sido um daqueles que ajudou a Anitta a chegar no top 1 do mundo. Ai, pastor, está no meu playlist, né? Então, talvez você está, mas a Bíblia diz, quer ser cheio do Espírito Santo? Vida de adoração. Ore, cante, leia os salmos, entoe cânticos, hinos espirituais ao Senhor. Isso é vida de adoração. Verso 20. Dando sempre graças a Deus por tudo. O que mais que diz é isso? Em nome de Jesus Cristo. Então veja, vida de gratidão. Pare de reclamar. Ai, meu Deus, já 10h30, essa aula não termina. Para. É coisa para a sua vida. Tudo reclama. Ai, chegou domingo de novo, tem igreja de novo. Nossa, para. Dê graças por tudo. Comece uma vida de gratidão. Até as coisas ruins, Deus tem um propósito nas coisas ruins da nossa vida. Para fortalecer a nossa fé, para gerar amadurecimento, para gerar maior dependência dEle. E o verso 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Vida de sujeição. Aquele que quer ser o maior, seja o que serve, o que se submete, aquilo que se dedica. Às vezes a gente vem na igreja só para ser servido, irmãos. E depois não sabe por que não é cheio do Espírito Santo. Vida de adoração, vida de gratidão, vida de sujeição. É um padrão simples que Paulo nos dá para termos uma vida cheia do Espírito Santo, que vai refletir na nossa vida em família, depois é a sequência aí, o verso 22 em diante, que vai refletir no nosso trabalho, capítulo 6, vai tratar do servo e do Senhor, ou seja, vai refletir na nossa vida em sociedade.